Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindo a mais um vídeo na minha série onde eu te mostro o que realmente coloca dados em movimento. E hoje, dentro dessa linha, eu quero te mostrar por que a forma atual de integrações não atende mais ao modelo de desenvolvimento de aplicação que o mercado demanda. Quando a gente pensa na integração pura e simplesmente do ponto de vista de dados, eu vou pegar dados de uma base de origem ou de uma aplicação ou de um serviço e levá-lo para uma base de destino e a partir desse momento começar a trabalhar e modelar esses dados de acordo com a necessidade de visualização dos times de negócio, eu consumo uma energia, um tempo e até mesmo dinheiro desnecessário. E mesmo assim, o volume de dados pode acabar dificultando ou até mesmo impedindo esse trabalho. Então, os desafios são enormes quando eu não foco, quando eu não penso na integração de forma estratégica. Então, aqui nesse desenho, para não perder mais tempo, para a gente otimizar aqui, então vamos direto ao ponto. Dados em movimento. Quais são os itens que uma integração precisa ter para você colocar dados em movimento? Se você não tiver esses elementos, simplesmente você vai tirar dados de um local e colocar no outro. E qual é o problema disso? Esses dados que você vai fazer a cópia, o que você vai disponibilizar, eles podem não estar num ponto consistente de visualização importante para o negócio. E o que seria esse ponto? Digamos que você acessou a base de vendas, pegou todos os pedidos de venda e disponibilizou numa base para montagem de cubos para análise de dados ou para gerar uma telemetria da venda, totais de venda, progresso das vendas. Mas me diga uma coisa: será que todas as vendas são relevantes para estarem disponíveis nessa base? Vendas que foram canceladas, vendas que os clientes não conseguiram efetuar o pagamento, será que essas vendas são importantes para todos os que vão acessar essa base? Quem vai acessar essa base? Para quem? Aqui, talvez até um ponto importante é lembrar lá do Golden Circle. Ou seja, eu preciso saber o que para saber e tendo a visão de quem vai consumir, eu consigo avaliar o como e trabalhar o que, ou seja, são perguntas que vão me ajudar a orientar. Mas essas perguntas eu faço para quem? Né? Em que momento eu faço essas perguntas? É justamente nessas perguntas que estão os elementos que vão te ajudar a colocar dados em movimento, fazendo integrações mais estratégicas. Então, quais são os elementos aqui? Eventos de domínio. No momento que você consegue se integrar ou visualizar os eventos conforme eles acontecem dentro das aplicações, você já tem uma visão mais clara dos pontos de consistência, porque um evento de domínio é uma mudança importante dentro de um contexto de negócio. E os eventos de domínio são a maneira como os contextos de negócio se comunicam. Só para clarear um pouco, né? Vamos voltar aqui no nosso modelo, né, de domínio. Vendas e logística. Se eu tenho um produto novo registrado no estoque, eu atualizo o estoque. Estoque atualizado, eu atualizo o catálogo de produtos. Então aqui eu tenho um evento de domínio entre o contexto de estoque e o contexto catálogo de produtos. Dessa maneira, eu sei que o catálogo está atualizado e eu sei que o produto que foi divulgado para mim é um produto que eu posso começar o processo para listar e vender esse produto. Se eu pura e simplesmente acessar o estoque, pegar os dados e trazer para descobrir o que eu tenho que fazer, eu já estou perdendo em eficiência, eu já estou perdendo em clareza, né? Então, vamos lá. Como é que a gente começa a visualizar?
Aqui eu coloquei um desenho que seria o caminho para se atender esses 5 itens. As integrações são aplicações, aqui eu já estou dando uma pista do uso do Spark, né? Então, como é que o fluxo de dados aqui funciona nesse desenho? Então, eu tenho na caixa azul o negócio, a operação. E eu tenho na caixa cinza toda a parte de inteligência, toda a parte de dados em movimento. Essa fronteira ela precisa existir porque na operação eu preciso de consistência, eu preciso de automação, de integração e de funcionalidades para que as áreas de negócio, os clientes, possam operar com os meus processos. Do outro lado, eu preciso perceber esses comportamentos, essas ações, e integrar inteligência, ou melhor, entregar, né, inteligência e informação para eles, né? Então, de que maneira e em que níveis eu entrego isso? Então, vamos lá. Eu posso acessar dados, né, de diversas maneiras, né? Eu tenho bases externas, eu tenho eventos, né? Hoje, a maioria das aplicações já tem algum nível de orientação a evento. Alguns trabalham com eventos de domínios contextualizado, outros com mensagens que basicamente geram avisos de mudança de informação. Mas, enfim, nós temos hoje diversas fontes diferentes, e esse é um dos desafios de quando a gente passa a olhar para a camada cinza, né, para a camada de dados. Todo dado incompleto, ele é um problema para a gente lidar, ele é um desafio para a gente lidar, porque o dado que só vem, digamos, um aviso de mudança, ele não tem contexto. Pode ser que esse aviso de mudança seja o contexto que eu necessito, mas de qualquer maneira, eu não vou ter o restante das informações que geraram aquele aviso de mudança. Eu vou ter que ir de novo na base de origem e buscar essa informação. E aí eu aproveito, né, e já trago, digamos, para quem usa esse modelo, eu já tenho um problema de concorrência, ou seja, eu tenho a minha, digamos, camada de inteligência da arquitetura e da empresa concorrendo com o uso de operação das aplicações, né? E dependendo do número de processos que eu tenha de inteligência e do volume de dados, o volume de notificação, já dificulta o provisionamento da aplicação de operação, porque eu vou provisionar olhando para os meus clientes, eu vou provisionar olhando para as integrações internas, os processos de automação. Talvez, né, isso dificulte aí um provisionamento correto, porque ainda vai depender de como essas integrações estão desenvolvidas e qual o ciclo e o ritmo de atualização de cada informação. Então é sempre importante a gente manter esses mundos separados, um de funcionalidade, automação, integração entre processos e o outro de inteligência, percepção, ou seja, do comportamento de uso para a entrega da melhor experiência para o usuário, sem olhar para os dados que as aplicações geram e para a forma como os times de negócio estão provendo a experiência, é difícil de se entregar inteligência e melhoria contínua dos processos. Claro que eu sempre posso ter o feeling, né, de perceber o comportamento, mas os dados, se entregues de forma estratégica e consistente, eles vão ajudar e dizer muito acerca dos nossos processos de operação. E aí, quando eu falo estratégia, eu entro aqui já nos bounded const, ou seja, no contexto de domínio, né, onde eu vejo as agregações, ou seja, as transações que estão ocorrendo, os eventos de mudança. E aí, lá no primeiro vídeo, né, eu trabalhei bastante a visualização dos contextos. É de suma importância a gente alinhar contexto com integrações, porque aí a gente controla tanto o escopo de objetos que eu vou considerar para aquela determinada integração,
como o volume de dados a ser trabalhados e, inclusive, já me possibilita visualizar quais produtos são possíveis e interessantes e priorizar essas entregas dentro de um escopo muito menor de informação a ser trabalhada, ok? Então tá. No vídeo de hoje, eu quero trabalhar justamente a integração. Quando a gente fala de integração, alguns problemas surgem, alguns desafios surgem de cara, ou seja, primeiro, acesso à fonte primária. Segundo, o entendimento do dado que eu preciso acessar. Eu vou pegar tudo? Não, essa é a forma com que se faz hoje. E a ideia aqui, como desenvolvedor orientado ao domínio, como desenvolvedor que olha estrategicamente para o negócio para fazer as integrações, a gente não vai simplesmente acessar a tabela. Mas como eu sei quais tabelas, qual tabela acessar, né, para fazer essa integração. Bom, aí eu volto lá de novo no primeiro vídeo, né? Os contextos vão dizer para a gente quais tabelas são relevantes para aquele momento que eu estou querendo olhar para o negócio. Se eu estou querendo olhar para a logística do meu estoque, então aqui no caso eu tenho as tabelas ali de produto, eu tenho shipment. E que ordens ali está meio que na fronteira, até junto com produtos, né? No caso, meu modelo é muito pequeno e com isso, né, as tabelas acabam digamos, sendo, participando, né, ou colaborando mais ativamente de mais domínios do negócio. Mas aqui eu marquei ordens, basicamente, porque uma ordem vendida, uma ordem paga, vai atualizar o meu estoque, né? E produtos também está nas duas, porque o produto eu coloquei uma entidade só para o catálogo de produto e, né, para o estoque, mas só pela divisão de domínios de negócio a gente já sabe que o produto no estoque é uma coisa e o produto no catálogo é outra. Mas na minha empresa muito pequenininha, eu tenho uma única tabela. Então tá, aqui eu sei. Então vamos olhar para a tabela de produtos, vamos olhar para o catálogo e esse catálogo é o que vai ser disponibilizado. E qual é o desenho? Aí vocês lembram lá da arquitetura de referência. Então, eu vou usar CDC, né? Então, no ambiente aqui. O Kafka entra como um roteador, e aí, se vocês perceberem, tem papéis aqui ó, marcados embaixo de cada caixinha. Então, esses papéis, eles são muito importantes, principalmente para a gente alinhar dentro dessa visão. Eu tenho um serviço de mensageria que ele vai, digamos, organizar as informações em trilhas. Cada trilha é um tópico. Eu tenho produtos, eu tenho vendas, eu tenho produtos na mão, eu tenho vendas pagas, ou seja, eu consigo ter várias trilhas. E essas trilhas vão ser coletadas por uma aplicação. Essa coleta vai me possibilitar um primeiro nível de organização. Mas, como eu já modelei estrategicamente as entidades do negócio que eu quero, eu não estou pegando o dado de qualquer maneira. Eu estou pegando o dado contextualizado. E, de preferência, eu estou pegando mudanças que são relevantes para aquele contexto de negócio. Eu não estou pegando mudanças parciais. De qualquer maneira, dependendo da forma com que a gente extrai, a gente tem menos recursos, menos controle do dado publicado, mas esse coletor, ele possibilita que a gente filtre as informações que são relevantes para esse determinado contexto, e com isso a gente dá sequência no processamento dele, né? Então, vamos lá. A gente tem o roteador de dados, tem a aplicação que vai consumir essas informações e no nosso exemplo eu vou jogar para a tela. Então, bora lá ver esse cara? Ah, mais um ponto aqui.
ponto muito importante. Bom, como eu disse para vocês, eu estou usando Spark. Por que o Spark? O Spark, ele com a nova versão do conceito de streaming dele, ele nos abre uma série de possibilidades. A principal delas é trabalhar batch streaming com a mesma estrutura, ou seja, isso é abstraído da gente como desenvolvedor. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente se encarrega de receber essas informações e disponibilizar como se fosse uma tabela sem limite. A tabela, o batch vai ser uma tabela onde eu tenho um determinado número específico de registros, que eu vou consultar e vou processar. E a tabela, que seria o streaming de dados, é essa mesma tabela, digamos assim, só que ela vai sendo atualizada continuamente pelos batches, né, que o Spark ele é uma plataforma baseada em microbatch, ou seja, são pequenos blocos de processamento de informação e continuamente eles vão sendo adicionados. E em cada bloco vem algumas linhas, vem um contínuo de dados que ele está recebendo. Né? Ele recebe o dado continuamente, mas ele publica esse dado para a aplicação como batch. E esse desenho, considerando que a gente não quer pura e simplesmente rotear o dado ou agregar o dado, às vezes se deseja fazer um processamento um pouco mais elaborado, aplicar um algoritmo, uma técnica de machine learning, ou até mesmo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu quero salvar o dado numa tabela, eu quero escrever agregado num repositório S3. Enfim, às vezes tem vários destinos o dado. Não é pura e simplesmente um novo stream. Então, o Spark, ele, com esse novo desenho do Structured Streaming, ele nos possibilita, nos dá uma flexibilidade de trabalhar de forma mais coesa com o dado e focando sempre na continuidade e no consumo desse dado, de maneira mais, digamos, simplificada. Então, vamos lá. E simplificada de que maneira? O Spark ele é basicamente, ele provê duas interfaces para a gente, a de leitura e a de escrita. Leitura, a gente pode ler o dado como se fosse um bloco estático. Eu posso escrever o dado como se fosse um bloco, uma tabela, né, finita, estaticamente, ou eu posso ler continuamente e escrever continuamente. Baseado nessas duas formas, nesses dois comportamentos, eu tenho os conectores, os protocolos de tecnologia que eu preciso usar para me comunicar com o mundo exterior, e eu tenho os formatos de arquivo que esses dados poderão ser disponibilizados. Então, eu posso disponibilizar, eu posso consumir ou escrever dado no Kafka com JSON, binário, protobuffer, Avro, né? E assim vai. Da mesma maneira, eu posso me comunicar com o MinIO e S3 em tese via HTTP, mas ali eu vou enviar um parquet, eu vou enviar um JSON, eu vou enviar o arquivo, um CSV, enfim. Então, esses desafios, o Spark, ele abstrai para a gente. Ele joga para um detalhe de infraestrutura. E a nossa preocupação fica basicamente em como a gente coordena, em como a gente compõe esses fluxos de leitura e escrita usando os recursos de conectividade que ele já provê. Então, é principalmente por esse motivo que, na minha visão, o Spark é uma plataforma muito interessante se você deseja colocar dados em movimento. Então tá. Dito isso, bora agora sim voltar na aplicação. Bom, eu vou rodar aqui
A execução que eu estou fazendo aqui é local, né? Então, assim, o Spark ele está subindo uma sessão localmente. Essa sessão de aplicação ele se conecta a um Kafka e está conectado a um Postgre, né? Então, eu tenho Kafka, tenho Debizion, tenho um Postgre gerando dados continuamente e a aplicação agora ela chegou. E aqui o que, que ele me mostrou? Ó, eu tenho batch 0. O que é esse batch 0? Batch 0 são os dados que já estavam disponíveis no tópico do Kafka. E aí vamos ver aqui, então vamos incluir dados novos lá na base. Opa, ó, chegou mais alguma coisa aqui. E aí, se vocês observarem, ó, eu estou conectado ao Kafka e eu estou fazendo consultas no Kafka. Olha só. Então, como o Spark ele cria uma camada de alto nível, ele abstrai os detalhes técnicos de como eu interajo com o Kafka, então eu consigo olhar para a tabela local que ele gera com os dados que ele está recebendo continuamente, né, do Kafka. Então, vamos receber aqui mais. Ó, agora eu recebi mais dois aqui. Ó. Então, assim, a tabela que eu uso para apresentar os dados, ela está disponível e recebendo continuamente. Mas aí, quando a gente olha para a estrutura, poxa, mas o que, que ele está me enviando aqui? Então, eu tenho a chave, eu tenho o velho, eu tenho o tópico, partição. Pô, essas informações são técnicas do Kafka. E aí entra no primeiro ponto aqui. Eu preciso dessas informações no meu data lake, né? Para um warehousing, essas informações elas não fazem muito sentido. Talvez para eu fazer um lineage dos dados, né, eu rastrear até a origem. Mas eu não consigo ali, se você for observar o velho, que é onde estão os dados, né, na mensagem do Kafka, está codificado. Ele está em formato binário. Mas o legal é que você visualiza a mensagem do Kafka como uma tabela. Como é que a gente pode melhorar? Vamos melhorar um pouquinho essa visualização? Então, mas antes, vamos dar uma olhada aqui no código que está no código da aplicação que está mostrando para a gente. Então, aqui, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me conectando, olha o formato definido. O formato é o protocolo base de comunicação, né? Ou seja, qual é a tecnologia que eu tô, com a qual eu estou me comunicando. Eu poderia usar um JDBC, né? E outros. Então, aqui ele me diz qual, eu digo para o Spark qual conector usar e quais opções, né? Aqui os brokers, checkpoint. Esse é uma configuração essa é uma configuração bem interessante para você armazenar localmente no worker que estiver processando essa task de coleta, ele cria um cache de dados, ou seja, os dados recebidos no batch, eles ficam armazenados, né, aqui. Aí um timeout, tópico, né, a forma com que eu vou ler, e olha aqui eu já estou escrevendo. Eu estou escrevendo para um único destino, poderia escrever para vários. A gente vai ver isso mais à frente. Mas tá aqui uma primeira consulta no Kafka usando Spark. E para implementar essa aplicação, o que, que eu precisei? Basicamente, uma aplicação Python normal, né? Criei um Virtual Env, instalei esses pacotes, né? Aqui, esses dois não são necessariamente obrigatórios para essa aplicação, mas então eu estou usando o PySpark, versão do Spark 351 alinhados, né? E aqui algumas dependências, né, do PySpark, né, para Py4j, para integração Spark, e o Pandas é uma dependência por causa do DataFrame, as APIs do Spark, e o PyArrow
também é uma outra tecnologia de, digamos, de formato padrão para o armazenamento interno das informações de forma eficiente para fazer essa interface entre Spark e Python. A gente vai explorar também o PyArrow, o Py, né, de operação é muito comum. Aqui, a estrutura da aplicação. Então, como é que eu criei? Eu tenho um módulo app, e aí um ponto importante no Spark, ele tem, como ele é um framework para processamento distribuído, a sua aplicação é enviada para ele. Você faz um upload da aplicação. E aqui, se você observar, eu estou usando a minha aplicação aqui. Quando eu rodei, ó, eu executei o main, mas o meu main, ele não tem nada. A aplicação está implementada no módulo. E como é que eu digo para o Spark que esse módulo faz parte da aplicação que eu estou rodando no main? Aqui eu criei um Spark Defaults, que é um arquivo de configuração, onde a gente define uma série de parâmetros adicionais de configuração para o uso do Spark. Então, olha aqui, ó. E aqui eu estou falando para ele onde estão os demais arquivos que compõem a minha aplicação. Por que isso? Porque na inicialização da aplicação, quando a gente envia para o Spark, como ele vai ler o main, esse main já vai ser interpretado pelo Python. E com isso, ele vai tentar tudo que eu for implementar, ele teria que estar no main. Ou seja, eu teria, se a minha aplicação for muito complexa, numa aplicação simples, ok, um arquivo só atende. Mas numa aplicação mais complexa, eu ficaria com um arquivo muito grande e uma aplicação muito difícil de se trabalhar e de se entender, enfim, dar manutenção e até mesmo executar testes. Então, quando a gente joga, a gente transforma no módulo Python e aí ele carrega esse módulo Python antes de rodar o arquivo main. E aí, com isso, né, ele vai ter carregado já as dependências das classes e componentes para a memória. E aí o main ele consegue instanciar, ele vai referenciar os módulos e instanciar. Nesse momento é o zip, né, os pacotes eu estou passando. Por que que o pacote é importante? Porque o pacote é o que vai dizer para o Spark qual a implementação dos componentes que ele tem as interfaces disponíveis. Então, ali, quando você configura o Spark, o Kafka, e você fala qual pacote Kafka você está usando, né? Então, você sabe qual é a versão compatível com a versão do Spark, com a versão do PySpark, né? Ele deve baixar, ele deve resolver essa dependência para, então, a sua integração, né, funcionar. Né? Tem alguns outros parâmetros aqui que, nesse momento, para a gente, eles não são tão relevantes. Então, tá. Então, tá aqui a nossa primeira aplicação. Criou, instalou os requirements, instalou aqueles requirements com pip, criou o módulo. E aí, se vocês observarem no módulo, aqui eu fiz uma pequena organização, classe, mas toda a implementação ela está basicamente aqui. Vamos explorar um pouquinho outras versões aqui dessa aplicação. Na versão anterior, vamos rodar aqui. Ó. Na versão anterior, eu trabalhei no nível de mensagem do Kafka. Mas eu preciso disso? Não, poxa, eu preciso entrar. O que interessa para mim é o velho. Então vamos entrar aqui mais um pouquinho. Vamos rodar uma outra versão aqui dessa aplicação. Olha aqui, ó. Aqui eu estou implementando o esquema. Então, o esquema vai ser muito importante em toda essa nossa jornada para se colocar dados em movimento.
Porque quanto mais perto dos dados de operação, mais consistente e, eventualmente, mais desafios em termos de esquema a gente tem. Por quê? Dependendo de como a operação lide com as estruturas e com as tabelas, ela pode mudar sem que a gente esteja preparado. Então, é importante, num desenvolvedor que olha para o domínio, ele sempre saber das mudanças ou usar tecnologias que trabalhem com esquemas versionados. E a gente vai ver, né, mais à frente. Então, esse aqui é o esquema da primeira camada aí de trabalho. E olha aqui, ó, agora o que que eu fiz? Ó, eu peguei, ó, eu rodei o mesmo batch, só que agora eu decodifiquei o velho, olha aqui, ó. Opa, mas como é que é? Decodifiquei o velho? Vamos dar uma olhada aqui no código dessa aplicação agora. Essa primeira, a gente basicamente recebia e imprimia na tela. Então vamos dar uma olhada aqui na segunda. O que que eu estou fazendo? Ó, na segunda eu estou imprimindo o esquema, vocês viram na tela ali. E olha aqui, ó, o que que eu fiz agora? Eu peguei o velho e eu fiz um cast para string e aí então eu joguei para a tela. E aí vocês, mas como é que eu fiz isso? Então assim, ó, o esquema dele não era aqui, velho, tópico, partition, né, e outros campos? Então, eu peguei só o velho. Eu fiz uma seleção dele com cast e, e mandei escrever. Ou seja, eu filtrei as informações que eu quero. E ao mesmo tempo, como eu transformei em string, porque eu já sabia, e aí vem um ponto bem importante, que na verdade a gente, conforme olha para o domínio e define as tecnologias, pensando na integração para atender determinada característica, então a gente já sabe o comportamento da tecnologia que a gente vai usar. Então, no caso, eu estou usando o Debizion ali para fazer o CDC e o Debizion ele tem um esquema bem definido, né? Qual seria? Vamos, esse JSON que você está vendo aí, vamos dar uma olhada aqui no Kafka. E olha aqui, ó. Olha só o esquema como é que ele é. Então aqui eu tenho uma estrutura, eu tenho os campos, ó, os nomes, aqui o campo ó, before, ó, after, source, operação, OP, TSMS, transaction. Então assim, aqui, ó, payload, source, OP, TMS, transaction. Aqui os campos do evento de mudança que o Debizion está mandando para a gente. Então, eu sei que ele é uma string e eu sei que ele embutiu o esquema do evento que ele gerou e o dado do evento. Ó, ele é composto de duas partes. Então, vamos voltar agora. Vamos voltar aqui na aplicação. Então tá, então eu já sei que, olha, eu tenho o esquema e eu provavelmente, né, também vou ter o dado aqui, se eu tivesse expandido essa tabela, eu teria o dado. Então, vamos explorar um pouquinho mais aqui. Então, a aplicação ela é basicamente isso. Ó, se vocês observarem o data frame de leitura, que é onde eu estou lendo os dados, e aqui eu venho trabalhando. Então, bora lá. Bora seguir para a terceira versão dessa aplicação, onde eu exploro um pouco mais. Só que dessa vez vamos começar aqui pelo código. Aí você lembra ali do esquema que eu mostrei lá no Kafka, né? Olha aqui, ó. O esquema, o payload, a estrutura do payload, do esquema e a estrutura do payload. Vamos ver aqui a estrutura do payload, olha lá, o after,
Lembra conforme a gente viu, o mapeamento aqui, né, por enquanto está manual. E aí vamos descendo. E aí o que eu estou fazendo? Lá na outra aplicação, a gente fez a decodificação do velho primeiro para string. E aí olha o que eu estou fazendo agora. Eu estou pegando esse dado que foi transformado em string e fazendo um novo select, só que dessa vez eu aplico o esquema que eu defini aqui em cima, que é o esquema do dado real, e aí eu estou transformando, eu estou deserializando essa string do velho com JSON e criando uma nova tabela. Essa nova tabela, eu faço um select e jogo para a tela. Bora dar uma olhada, bora rodar isso aqui e ver o que aparece para a gente. Olha o esquema que eu recebi e olha aqui a tabela. Olha o dado do usuário aqui aparecendo para a gente. E olha aqui, ó. E o que são esses nulos aqui? Isso aqui é um evento, são deleções que eu fiz, mas que eu não mapeei, né? Eu estou recebendo junto ali as informações. Aí por enquanto eu deixei. A gente vai tratar isso nos próximos vídeos. Está aqui a minha tabela de origem lá, conforme os dados. Vamos incluir mais alguma coisa, dados novos chegando nessa versão. E chegou mais um. Como eu defini ali para ele fazer o append na tabela, ele não está escrevendo, que senão ele escreveria toda essa parte de cima da tabela, mais esse, como se fosse uma única, ou seja, ele publicaria a tabela inteira. Mas aqui, como eu estou fazendo o append apenas, né, eu recebo os novos registros. O Spark se encarrega de saber o que ele já publicou para mim, o que ele já recebeu, e ele publica apenas a mudança. E com essa estrutura simples, você já consegue prover um Real-Time Analytics para um time de operação da sua empresa. E assim você faz consultas no caso. Aqui, como eu basicamente fiz só a decodificação na filtragem, aqui eu poderia fazer muito mais coisas, poderia trabalhar com a data, poderia agregar esses dados e alimentar o primeiro nível, ou primeira caixinha aqui, ó, do nosso desenho, ou seja, o coletor alimenta o nosso lakehouse operacional. E aí ele devolve aqui para uma outra aplicação, ou pode até mesmo avisar gráfica, ou já na caixinha cinza, ó, se você observarem, aqui ele está dentro da caixinha cinza, que é a caixinha de consumo. Esse dado já está pronto para ser consumido. Ali você já tem um produto de dado para o negócio. E aqui eu encerro o vídeo de hoje. Se esse vídeo está fazendo sentido, se essa série está fazendo sentido para você, toda semana eu vou ter mais vídeos, sempre te mostrando como colocar dados em movimento e como fazer uma entrega com base na visão estratégica de negócio, né, te tornando aí um profissional diferenciado que faz integrações inteligentes, sempre focada na entrega do dado e na disponibilização o mais rápido. Beleza? Gente, vamos lá. Até a próxima.